E aí, gurizada, beleza? O assunto de hoje é como funcionam as eleições dos Estados Unidos. Bota um mapa aqui dos Estados Unidos, o hino dos Estados Unidos, né? God save... Ah não, esse é o da Inglaterra, né? Bom, hoje a gente vai ver como funcionam as eleições dos Estados Unidos. É um pouco complexo, viu, pessoal? Engraçado, o país mais rico do mundo ele tem uma série de problemáticas na hora da estrutura da eleição. Antes de ir para a eleição presidencial de fato, a gente tem algo chamado as eleições primárias, que elas acontecem de fevereiro até junho. São nessas eleições que os partidos vão escolher os seus candidatos a presidente. No caso dos Estados Unidos, nós temos dois grandes partidos, os democratas e os republicanos. Claro que a gente tem outros também, mas eles são muito pequenos comparado a esses dois. Esses dois partidos, eles vão pegar e vão se organizar entre eles para ver qual vai ser o candidato a presidente dos democratas e qual vai ser o candidato a presidente dos republicanos. Para saber então a melhor forma que esses dois partidos tinham para fazer essa eleição, porque ela não é uma eleição direta, a pessoa que é democrata ou republicana, ela não vai lá votar no papel, quero fulano de tal. Ela escolhe os delegados. E aqui que cabe a gente fazer uma análise. São os delegados que votam nos pré-candidatos à presidência. Como é feita a eleição desses delegados? Cada estado vai decidir a forma de eleição desses delegados. Então eu posso ter eleições abertas, eleições fechadas e os famosos caucusos o nome. Caucus. Eleições abertas. Alguns estados eles adotam esse tipo de eleição que vai escolher os delegados que irão votar nos pré-candidatos. Como é que funciona essa eleição aberta? Vai lá o Partido Democrata, tem 5 pré-candidatos a presidente, qualquer pessoa pode ir lá votar no Partido Democrata. Isso pode causar um problema. Qual o problema? Pode ter uma série de republicanos que vão lá e votam no Partido Democrata, ou uma série de democratas que vão lá e votam no Partido Republicano. Como é que eles fizeram mais ou menos para barrar isso? Tu só pode votar uma vez. Então o republicano, se ele votar nos democratas, se ele votou, não pode votar mais. Por que eles fariam isso? Bom, eles fariam isso para enfraquecer. Vamos imaginar que desses 5 pré-candidatos, tem o mais fraquinho ali, um grupo gigante de republicanos vota nele. Ele vai subir nas pesquisas, ganha uma série de delegados e acaba desfavorecendo os outros 4. Então por isso que isso pode acontecer. É difícil, mas isso pode acontecer. A outra forma de escolha dos delegados é as eleições fechadas. Tu é filiado no Partido Democrata, escolhe algum delegado que vai escolher o pré-candidato de teu interesse. Tanto para os democratas quanto para os republicanos. Por que isso é bom? Porque acaba com aquele problema que a gente viu no item 1. Porém, é nessa lista que as pessoas de outros partidos políticos acabam sendo excluídas. O terceiro é o caucus, que numa tradução mais próxima possível seria reunião de bairro. Como é que é o caucus? Tem a sociedade civil organizada, igreja, escola, algumas ONGs, elas se juntam e escolhem o delegado que vai defender os interesses delas. Daí eles se juntam no seu distrito. Todos esses delegados. Entre eles, eles decidem qual que vai representá-los. A mesma coisa acontece no estado, até chegar somente a um delegado representante pelo caucus. E para além disso tudo, eu tenho superdelegados, que são escolhidos pelo próprio partido. O Partido Democrata tem 719 superdelegados, o Partido Republicano tem 150 superdelegados. Então como é que funciona a prévia? Eu vou ter todos os delegados de cada estado, mais os superdelegados, que podem votar também em algum pré-candidato. O superdelegado ele não precisa se comprometer a votar em alguém, ele pode votar em quem ele quiser. Eu sei que parece um pouco confuso, vai complicar um pouco mais. Como é que funciona a contagem dos delegados pelos partidos? Por exemplo, os democratas, o histórico deles é a contagem por delegados proporcional. Então se eu tenho 5 pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos e determinado estado tem 50 delegados, e vamos supor que cada um deles ganhou 20% dos votos, cada um deles vai levar 10 delegados. É proporcional ao número de votos. Fiz tantos por cento de votos, levo tantos por cento de delegados. Os republicanos eles têm isso também, mas eles também em alguns estados eles têm aquela, o vencedor leva tudo. Como é que é isso em inglês? The winner takes all. Se o cara fez um voto a mais do que outro, ele leva todos os delegados daquela região. Por que isso complica todo mundo? Porque primeiro, eu tenho a lógica dos delegados. Quando eu falo delegados, eu não estou falando dos candidatos à presidência. E porque cada estado tem autonomia para fazer o seu tipo de eleição, dentro daquelas 3 que eu falei para vocês. Então a corrida dos pré-candidatos, ela é muito complexa. Porque imagina, tem 5 pré-candidatos de um lado, 5 pré-candidatos de outro, cada um tentando buscar o maior número possível de
delegados. Os delegados, por sua vez, estão representando alguma parcela das suas localidades e tudo isso vai causando confusão. Depois que os democratas escolheram seu candidato, depois que os republicanos escolheram seu candidato, como é que funciona a eleição em si? Ela ocorre na terça-feira, depois da primeira segunda-feira de novembro. É uma data histórica lá, tem a ver com a colheita, tem a ver com a ideia de religião, que eu tinha dois blocos de religião, os católicos e os protestantes. Então domingo era o dia deles na missa, segunda era o dia de viajar, para terça poder votar. No dia da eleição a pessoa vai votar no... Vamos supor que eu tenho o candidato A democrata, o candidato B republicano. O candidato republicano fez 51% dos votos válidos, o candidato B 49%. Todos os delegados daquele estado vão para o candidato republicano. Cada estado vai dar um número de delegados de acordo com a sua população. Esses delegados vão formar o colégio eleitoral, eles vão escolher o presidente. Qual é a crítica que se faz a esse tipo de sistema eleitoral? Nem sempre quem ganhou mais votos é o cara que vai ganhar a eleição. Isso aconteceu na eleição pro George Bush quando ele enfrentava o Al Gore. O George Bush ele tem menos votos que o Al Gore, só claro, é um número muito pequenininho de diferença assim, mas o George Bush nessa lógica dos delegados ganhou mais delegados. Logo ele virou o presidente. Atualmente, então, pro lado do democrata, a gente tem a Hillary Clinton, esposa do ex-presidente Bill Clinton, senadora, uma história política muito forte. Na frente, então, bem provável que ela seja a candidata democrata a presidente. Pro lado republicano, eu tenho David Trump, que é tipo o Bolsonaro deles, assim. É racista, ele é xenófobo. Ele, bem provavelmente, vai ser o candidato republicano na eleição. E aí, o que tu achou do vídeo? Achou complicado? Se tu ficou com dúvida, pergunta aqui embaixo. Qualquer coisa, tu vai lá, curte tudo, meu, curte tudo. Mas principalmente inscreve no canal, isso é muito importante. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!